O que aconteceria se o Doutor Destino tomasse o corpo do Homem de Ferro? Essa pergunta é respondida na HQ Homem de Ferro, Demônio na Armadura. A história começa com Tony entrando no seu quarto na faculdade junto com uma namorada. Ele pergunta se o seu colega de quarto era o Victor Von Doom, da Latvéria, e pergunta se ele se incomoda de ser chamado de Vic. E o Victor responde de uma forma seca, já tendo um atrito entre os dois. E o Tony tenta ser amigável e diz que se eles vão morar juntos, é melhor começar bem. Mas o Victor logo diz que a presença do Tony só seria tolerada caso as suas prioridades estivessem em ordem. O Tony pede para sua namorada ir e que eles se veriam no outro dia depois da aula. Alguns dias se passam e vemos o Victor fazendo alguns cálculos em sua lousa e pede para que o Tony abaixasse a música. O Tony diz que ele deveria relaxar e deixar a parte de trás do seu cérebro trabalhar. Victor questiona o que o Tony saberia sobre trabalho, que ele nasceu privilegiado, enquanto ele, Victor, teve que trabalhar por cada coisa que ele possui, por cada bolsa que ele conseguiu, que o fardo que ele carrega quebraria qualquer homem fraco, mas que ele está destinado a liderar. Mas o Tony diz que manter o foco em todas as coisas pode levar a erros, e diz que ele errou no coeficiente dos prótons, e o Victor começa a analisar aonde errou. Mas um tempo se passa, o Victor pergunta se o Tony tinha um minuto, que era urgente. Ele diz que as noites que falou que passaria na livraria era uma mentira, que na verdade esteve no depósito da faculdade. Ele diz que sua atual bolsa de estudos pode não ser renovada e que na esperança de salvar a sua educação teve que tomar algumas medidas. E mostra o laboratório que ele construiu e obviamente o Tony se espanta. O Victor diz que pegou alguns equipamentos de outros laboratórios, que até falsificou cartões administrativos. O Tony diz que ele vai ser expulso, mas o Victor responde que não irá se ele conseguir seu objetivo, que sua máquina irá ativar habilidades telecinéticas, permitindo que pessoas movam coisas com a mente, que isso irá ajudar os tetraplégicos, mas que o tempo dele era curto e que ele precisava da ajuda do Stark. O Tony fica inseguro, mas o Victor pede para que o Tony não o faça implorar, que já foi muito difícil pedir isso para ele, mas o Tony diz que nunca o faria implorar, então aceita sua proposta. Os dois conseguem progredir bastante em pouco tempo. Em um momento, Tony pergunta se um dos circuitos estava no lugar correto, mas o Victor diz para ele só ignorar. Então eles terminam a máquina e o Tony decide que ele será a cobaia, até que o Victor prende ele na máquina e revela seu verdadeiro plano. Ele diz que quase lamenta que o Tony foi um ótimo assistente, mas que essa era a única forma de assegurar os recursos que ele precisava. Recursos esse que o Tony possuía. Ele diz que o circuito que o Tony questionou na verdade vai redirecionar a energia mental da mente do Stark para a dele e que a telecinese era só uma isca. E diz que após a transferência o Stark perderia a memória. Então a máquina é ativada. Após isso, os seguranças da universidade chegam e o Victor, agora no corpo do Stark, atua dizendo que havia sido forçado a fazer aquilo e depois dá um sorriso. O Tony, agora no corpo do Victor, volta a Latvéria, sem dinheiro e sem memória, enquanto o Victor aproveita seu novo corpo. Semanas se passam, o Tony, afundado no alcoolismo, decide mudar de vida, enquanto o Victor tem desavenças com o pai do Tony, e um acidente industrial não completamente explicado ocorre, assim matando Anthony Stark. Anos se passam e o Tony consegue bolsas de estudo até que obtém um PhD, enquanto o Victor moldou sua própria vida através de intimidação e extorsão e meios menos sutis. O Tony, através de várias patentes, se torna rico e com isso ele torna a Latvéria um lugar livre. Enquanto isso, o Victor produz armas nucleares e transforma as indústrias Stark em Stark Universal. No presente, vemos o Victor discutindo com sua equipe. Eles dizem que a tecnologia latveriana esteve próximo da Stark Universal por anos e que com sua mais nova tecnologia, o reator Ark, podem acabar os ultrapassando, que seus espiões falaram que um protótipo seria testado e que se fosse bem sucedido seria o fim, e o Victor fica furioso, dizendo que o futuro pertence àqueles que possuem vontade de fazer. Diz que esse teste vai falhar, porque ele não permitiria o sucesso. Então vemos um protótipo de armadura de combate, e o Victor diz que isso serviria para o seu propósito. Na Latvéria, vemos que o Tony está sendo cobrado por sua última invenção não ter gerado
gerado bons lucros, mas ele responde que o principal é a capacidade de salvar vidas. E então o Tony mostra sua mais nova invenção, uma armadura de design lativeriano, e explica como ela seria boa para sua equipe, que poderiam trabalhar com mais segurança em ambientes radioativos. Então uma guarda chega alertando que as instalações do reator estavam sendo atacadas, e então o Tony decide vestir a armadura. O Victor envia uma mensagem para sua empresa falando que o trabalho estava feito, porém o Tony chega no local. O Victor diz que já baixou a chave tecnológica do reator para sua armadura, e então explode as instalações, e sai dali dizendo que o Tony sempre poderia construir um novo, mas que a versão Stark já teria dominado o mercado. O Tony diz que tem que fazer alguma coisa e usa o magnetismo da armadura, porém o Victor lança mísseis na direção do Tony, que consegue os rebater usando o magnetismo. Então uma grande luta se inicia. O Victor dispara balas e rajadas de energia, porém o Tony consegue agarrar nas suas mãos e amassa as manoplas da armadura, mas o Victor lança uma rajada de energia pelo seu peito e deixa o Tony no chão. À beira de ser derrotado, ele pensa no que pode fazer e percebe que a armadura do Victor deve ser controlada ciberneticamente assim como a dele, e com isso ele manda um contra-sinal, fazendo os foguetes do Victor explodirem nele mesmo. O Tony fala que a arrogância do Victor foi a sua queda, e ele, Victor, tenta barganhar com o Tony, dizendo que pode devolver sua memória e sua vida novamente, que ele pode seguir o legado de sua família. Porém o Tony diz que atualmente o legado de Anthony Stark é de mesquinharia e crueldade, e diz que o Victor pagará pelo que causou. E o Tony se autoproclama Victor Von Doom e diz que o Doutor Destino é um homem honrável. Considere se tornar um membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos e receber os novos vídeos com acesso antecipado. No mais, deixe o like e se inscreva, e até a próxima!